Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o último diário de gravidez. É o diário do terceiro trimestre, tá? Se você não assistiu os outros vídeos do diário de gravidez, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o do primeiro trimestre, do segundo e também o vídeo onde eu conto sobre a minha primeira perda, sobre a segunda perda e o vídeo que eu conto o processo para poder engravidar do bebê arco-íris, que é a Giovana. Então, se você não assistiu, vai lá ver primeiro, porque acaba que é uma continuação, tá, gente? Hoje é quarta-feira, dia 24 de março, e amanhã, dia 25, eu completo 38 semanas e amanhã também é a data do parto da Giovana, que se Deus quiser, 7 horas da manhã ela tá chegando ao mundo, em nome de Jesus. Então, se você tá assistindo esse vídeo agora, ela já nasceu. Então, corre lá no meu Instagram, me siga nas redes sociais para você poder conhecer a Giovana, porque aqui no YouTube demora um pouquinho mais, porque eu tenho que gravar, tenho que editar, isso tudo leva tempo, tá, gente? Vamos lá. O terceiro trimestre de gravidez, ele vai de 27 até 40 semanas, tá? A primeira coisa que aconteceu, assim, no terceiro trimestre foi o exame do ecofetal, que é um exame que faz do coração do bebê, que aí a gente vai ver se tem algum problema cardíaco, se assim que o bebê nascer ele precisa fazer alguma cirurgia no coração, inclusive. Então é um exame super importante. Junto com esse eco, eu fiz uma ultrassonografia obstétrica com Doppler. Nessa fase toda de terceiro trimestre, todas as minhas ultras eram feitas com Doppler. Na realidade, eu comecei a fazer ultra com Doppler ainda no segundo trimestre, tá? Mas no terceiro, qualquer gestação, o ideal é que todas sejam feitas com Doppler. Mas a minha eu comecei a fazer mesmo no segundo, por conta da trombofilia, tá, gente? Graças a Deus, o eco estava perfeito, não tinha nenhum problema de saúde, ela estava ótima, o coraçãozinho perfeito. E aí eu pude realmente relaxar. Lógico que a cada fase, né, eu já falei em outros diários, aí eu comecei a relaxar um pouquinho, Por quê? Desde o início, a cada fase que a gente vai passando, a gente vai relaxando um pouquinho mais. Mas o ecofetal é o último exame assim mais importante que poderia diagnosticar alguma doença, alguma coisa no bebê. Então eu já tinha feito todos, eu estava mais tranquila que ela estava saudável. No terceiro trimestre, na mudança, na verdade, de segundo para o terceiro, os meus exames de sangue que eu fazia todo mês para poder monitorar a coagulação começaram a dar alterados. Então eu fazia o anti-10A, fazia o coagulograma e fazia o dedímero. Os três deram alteração ao mesmo tempo e eu comecei a perceber um inchaço. Esse inchaço provavelmente era devido, não era um inchaço normal de gravidez, e sim devido a essa alteração no exame. E aí a médica aumentou a dose do meu anticoagulante de 40 miligramas, ela aumentou para 60, pediu para eu repetir os exames de sangue em 15 dias, repeti, já estava tudo bem e eu tô até hoje mantendo a dose de 60 miligramas, tá? Por isso que é tão importante quem tem trombofilia fazer esses exames de sangue todo mês para poder monitorar. Porque se a gente for confiar apenas no Doppler da ultrassonografia, a hora que o Doppler chega a alterar, às vezes o problema já está acontecendo há algum tempo. Então você, quando chega a alterar o Doppler, você tem que agir rápido. E às vezes não deu nem alterou o Doppler e já aconteceu alguma coisa. Então, por precaução, é importante fazer esse exame todo mês. Inclusive, no meu caso, o exame de sangue deu alterado e o Doppler estava super normal. Eu tinha feito o Doppler uma semana antes e estava perfeito. Então, foi ótimo eu estar fazendo esses exames todo mês. Inclusive, agora, no dia 5 de março, foi o meu último exame, e como eu faço de 30 em 30 dias e Giovana vai nascer no dia 25, vai ter dado só 20 dias, por isso eu não vou fazer
não fiz nenhum Doppler depois desse. Nenhum Doppler não, nenhum exame de sangue depois desse, tá? Graças a Deus eu não tive nenhum problema de restrição de crescimento, que eu mencionei no diário do segundo trimestre, que na translucência deu um alto risco de restrição de crescimento, mas também eu já tinha falado com vocês que ela já estava ganhando peso, estava tudo bem. E agora nesse terceiro trimestre ela ganhou cada vez mais peso. Então, dia 18, uma semana no caso, antes da data do nascimento dela, eu fiz a minha última ultra e deu que ela já está pesando 3,850 kg e 49 centímetros. Esse peso, gente, é uma estimativa que pode variar de mais de meio quilo para mais ou para menos, que geralmente é 15% que pode variar para mais ou para menos. Mas eu tô tranquila porque hoje, agora em uma semana, ela tem ganhado cerca de 300 gramas por semana. Então eu tô um pouco mais tranquila porque creio que agora, se eu fizesse uma ultra hoje, daria que ela está com 4 quilos e pouquinho, mas existe essa variação e pelo que eu pesquisei, os bebês geralmente nascem com menos do que o que tá na ultra e não com mais. Então eu estou imaginando que ela vai nascer em torno de 3,8 kg e depois que nasce o bebê perde de 10 a 15% do peso corporal por conta do inchaço. Então eu acho que quando sair do hospital, assim, ela já vai estar com uns 3,5. Isso é o que eu tô imaginando, vamos ver. Falando em peso, todo mundo geralmente quer saber quanto que a gestante ganhou de peso durante toda a gestação. Gente, eu tenho 1,64 m, então o peso que a gente ganha também varia de acordo com o tamanho. É assim uma bobagem essa questão de 9 quilos, porque você imagina só uma mulher que tem 1,5 m e uma mulher que tem 1,80 m. Como que pode querer que a de 1,80 m ganhe 9 quilos igual a de 1,50 m? É impossível. Lógico que quanto maior você é, mais você ganha peso, mais peso você tem. Então, eu nunca fiz nenhuma questão de engordar apenas 9 quilos. Eu imaginei que eu engordaria pelo menos 16 quilos durante o período de gestação, mas eu engordei 13. Eu tava me mantendo em 12 quilos bastante tempo. Eu achei que Giovanna ia nascer comigo estando com 12 quilos a mais, mas nessa última semana de gravidez eu fiquei muito ansiosa e fiquei inchada ao extremo e aí eu ganhei 1 quilo a mais. Não acho nem que seja tanto de engordar, porque eu continuo aparentando não ter engordado muito, perna deu uma afinada, então assim, eu não acho que seja de engordar e mais do inchaço, mas pode ter um pouquinho de gordura também, né? Então agora eu tô com 13 quilos a mais do que quando eu engravidei. O que pra mim está ótimo, porque eu tava imaginando no mínimo 18 quilos, tá? 16 quilos no mínimo. Eu fiquei bastante inchada nesse final de gravidez. Os meus pés, agora nessa reta final é que estão realmente inchados, mas antes eu não estava inchando os pés. Eu comecei a inchar primeiro as mãos. As minhas mãos estão enormes, enormes mesmo. Minhas mãos, elas são bem fininhas, então elas estão enormes. Eu tô tendo muita dificuldade para dormir por conta do inchaço nas mãos. Eu tô tendo muitas dores nas articulações das mãos, do punho, nos braços. Eu sinto muita dor. Então eu acordo várias e várias vezes à noite. De madrugada, quando eu acordo sentindo muita dor, gente, eu tento fechar a mão e não consigo. Eu tenho que ir fazendo força aos poucos para eu conseguir fechar a minha mão de tanta dor e de tanto inchaço. Então isso foi assim, o que estava sendo a pior coisa durante esse final agora de gestação. No final, é normal que a gente vá ficando mais cansada, vai ficando um pouco mais indisposta, mas eu trabalhei até sexta-feira, dia 19, fiquei bem
E a sensação que eu tenho é que eu poderia estar trabalhando até hoje, um dia antes da Giovana nascer, sem problema nenhum. Eu só parei porque eu me dei o direito de tentar descansar um pouquinho antes dela nascer, viver minha ansiedade em casa e ver se tá tudo certinho, deixar tudo preparado para eu também não ir pro hospital super cansada. Então eu parei na sexta-feira e Giovana vai nascer na quinta, né? Então vou ter parado 6 dias, né? No caso, antes de Giovana nascer. De sintomas, gente, que eu tive na gestação, além do inchaço, o que foi mais forte foi a azia. Nas minhas outras 2 gestações, desde antes de eu descobrir o positivo, eu já comecei tendo azia. As 2 gestações, o meu primeiro sintoma foi azia, mas nessa terceira gestação eu não tive azia no início. Eu fui ter agora no final da gestação. E uma azia muito, muito forte. Eu tinha muita, muita dor no estômago. Mas eu não gosto muito de ficar tomando muito remédio, ainda mais estando grávida. Apesar do médico ter prescrito para mim o remédio que eu poderia tomar em caso de azia, eu fiquei segurando o máximo que eu pude. Até que na segunda-feira à noite, a minha azia se tornou insuportável e aí eu comecei a tomar medicamento para azia. Então agora eu tô tranquila porque eu tô tomando o medicamento certinho, direto, e vou tomar até hoje à noite. E amanhã, se Deus quiser, ela já nasce. Eu acho que não vou ter mais azia no pós-parto. O meu tratamento não mudou em nada, os medicamentos. A única coisa, na verdade, que mudou foi o Clexane, que eu aumentei a dose, mas foi bem no inicinho ali, na divisa do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro trimestre. E o Trogestan, que eu fazia uso, né, via vaginal desde o início da gravidez. O meu médico falou, como eu tenho deficiência de progesterona, para eu manter até pelo menos 28 semanas. Muitos médicos falam para você fazer só no primeiro trimestre, que é quando a placenta ainda não está formada, que a partir do momento que a placenta se forma, você não precisa mais da progesterona, porque a progesterona do seu organismo deixa de ser produzida pelos ovários e passa a ser produzida pela placenta. Ok. Agora, se numa situação normal os meus ovários deveriam produzir progesterona e não produzem, quem me garante que a minha placenta, que também deveria começar a produzir progesterona, vai produzir realmente? Não tem nada que me garanta isso. Então, por precaução, ele me pediu para manter a progesterona até 28 semanas no mínimo. Como eu tinha bastante progesterona em casa, bastante Trogestan, eu mantive até quase 36 semanas, tá? Mais ou menos 36 semanas de gestação eu mantive a progesterona e aí eu parei. Então foi o que mudou realmente em termos de tratamento, tá? Durante essa fase eu ainda tive um pouco de refluxo no terceiro trimestre, mas não foi muito, tá? Foi pouco, foi mais pro início do terceiro trimestre e aí esse refluxo deu lugar para azia. Durante toda a minha gestação eu não tive prisão de ventre, coisa que é muito comum na gravidez. Mas quando eu completei 36 semanas é que eu fui começar a ter prisão de ventre. Eu fiquei mais ou menos uma semana tomando aquele leitinho tipo Yakult, leite fermentado. E aí normalizou novamente, tudo voltou ao normal, então foi pouco tempo, poucos dias realmente aí de prisão de ventre que eu tive e ficou tudo bem depois. De sintoma que eu esteja me lembrando agora, realmente foi isso. A questão de estar um pouco mais cansada, mais indisposta, que é normal. O inchaço, que estava muito grande. A azia, que era horrível. E a prisão de ventre, que foi bem rapidinho e passou. E o refluxo, que foi mais no início, depois ficou tudo bem. Nesse terceiro trimestre eu fiz várias ultras para poder acompanhar, tá? Do mesmo jeito que eu fiz no primeiro. Por conta do Doppler, né? Para ver se estava tudo bem, eu comecei a fazer... eu fiz com 30 semanas, tinha feito com 27, né? Que foi quando eu fiz o eco. Aí depois eu fiz com 30 semanas, 3 semanas depois,
fiz com 32, 2 semanas depois, 34, e de 34 em diante eu comecei a fazer toda semana. Iria fazer, né? Eu estava programada para fazer com 34, 35, 36 e 37. Só que com 36 semanas teve uma queda de energia na rua toda da clínica e eu acabei não conseguindo fazer a minha ultra de 36 e eu fiz com 37. Eu fiquei bem tranquila nesse terceiro trimestre. Foi o momento que eu realmente pude curtir de verdade a minha gravidez. Arrumei a mala dela, arrumei a minha, preparei todo o enxoval que tava faltando, né? Fiz vídeo de tour aqui no quartinho dela. Então, foi quando eu realmente aproveitei o momento. Até que na semana passada, uma amiga minha que estava grávida exatamente do mesmo período que eu, ela completaria 38 semanas de gestação amanhã. E o bebê dela nasceu na semana passada, uns 10 dias assim antes de completar, né, as 38 semanas, numa cesárea de emergência. Ela começou a sentir que o bebê não estava se mexendo tanto como normalmente. Foi no consultório da médica, que tem um aparelho de ultra no consultório. Ela fez uma ultra e viu que o líquido tinha secado. Então ela teve que fazer uma ultra de emergência. Isso me deixou muito, muito mal. Eu fiquei muito, muito preocupada, porque eu pensava, se o líquido dela secou, sem que ela tenha percebido, sem que ela tenha sentido o líquido sair, isso pode estar acontecendo comigo também. E aí no dia seguinte foi quando eu fiz a minha ultra de 37 semanas, eu vi que tava tudo bem, o líquido tava tudo ok, mas ainda assim, como falta da última ultra até o nascimento dela ia ter uma semana aí, ainda assim eu fiquei preocupada de ter acontecido alguma coisa. Então eu continuo preocupada, super ansiosa para ela nascer logo amanhã. Mas tudo indica que tá tudo bem, graças a Deus. Então não tem porquê eu ficar me preocupando tanto. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, gente, sobre a questão de mudança, né, de medicamento, é que com 36 semanas e alguns dias eu parei de tomar o Somalgin Cardio, né, que é o ácido acetil salicílico. Os médicos, eles costumam recomendar que você pare ou uma semana antes da data do parto, ou eles já pedem para você parar com 36, porque geralmente o parto de quem tem trombofilia é 38, então vai dar 15 dias antes do parto. O meu obstetra, ele pediu para eu parar com 36 semanas, mas a médica que cuida da minha trombofilia pediu para eu parar 7 dias antes do parto. Como eu não sabia ainda a data do parto, eu marquei agora dia 22 para o dia 25, eu parei 7 dias antes desse dia 22. Então, como eu sabia que nessa segunda agora eu marcaria a data do parto, na segunda passada eu tomei o último Somalgin Cardio, tá? E aí eu fiz a consulta, então vai dar aí uns 10 dias sem o Somalgin Cardio, tá? O meu Clexane, eu tomei o último hoje 6 horas da manhã, porque a gente tem que parar 24 horas antes do parto. Eu tomei o último hoje 6 horas da manhã. Amanhã, 6 horas da manhã, eu me interno pro parto ser às 7, tá? E eu vou retornar o Clexane 12 horas depois do parto. Então eu retorno amanhã à noite o Clexane e eu vou fazer mais 7 dias no pós-parto. Tem gestante, a maioria das gestantes com trombofilia fazem 40 dias pós-parto, mas o meu tipo de trombofilia, o MTHFR, é o tipo de trombofilia menos grave, digamos assim, que inclusive alguns médicos nem aceitam esse tipo de trombofilia como sendo uma trombofilia, apesar de eu ter também a deficiência de proteína S, mas não é algo muito grave também. Então, por conta disso, eu não precisei usar 40 dias no pós-parto e sim 7 dias apenas, tá? Então, é isso, gente, que eu me lembre. Me desculpem se às vezes eu falo de uma informação, vou para um outro assunto e depois eu retorno porque eu lembrei de alguma coisa, mas é porque eu não fiz um roteiro, eu não anotei
tudo que eu senti, tudo que aconteceu no terceiro trimestre. Eu tô realmente lembrando do que aconteceu nesse terceiro trimestre, tô passando tudo pra vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Peço que estejam em oração pela gente. Eu sei que quando vocês assistirem o vídeo, a Giovana já vai ter nascido, mas a gente sabe que os primeiros dias do bebê são muito importantes. Então peço para que vocês estejam orando pela gente, por mim, pelo Giovana, pela nossa família, tá bom, gente? Então é isso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, que agora vai ter muito vídeo mostrando ela aqui para vocês, tá? Compartilha com quem você achar que vai gostar de assistir, chama mais gente aqui pro nosso canal, tá? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler, tá bom? Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo.